A mulher nasce com o seu valor intrínseco, elevado e imediato, vinculado à sua constituição biológica, à sua capacidade reprodutiva e à sua atratividade no seio da civilização. Já o homem, por sua natureza, ele nasce com um valor apenas potencial e não realizado. A confusão moderna sobre os papéis de homem e mulher não é apenas um problema cultural, não. É um problema espiritual. É um ataque direto à ordem criada por Deus. Um golpe contra a estrutura da família, que é, por excelência, a célula-mãe da sociedade, reflexo do próprio Deus, uno e trino. O valor feminino, ele é concedido à sua nascença. O masculino, ele é conquistado ao longo da sua vida. A mulher não foi feita para competir com o homem, não, mas para ser amada por ele, como o próprio Cristo amou a sua igreja. E o homem não foi feito para se omitir diante da mulher, mas para se entregar por ela como um sacrifício vivo. A juventude, a fertilidade, a beleza e a delicadeza são elementos que sempre foram associados à figura feminina em praticamente todas as culturas. E não são méritos construídos, mas dádivas naturais. A mulher, portanto, ela já nasce valiosa para a sociedade, para o homem, para o futuro da própria humanidade. O homem, por sua vez, ele precisa merecer ser visto. Ele precisa provar, ele precisa construir, transformar, liderar e, por fim, conquistar o seu espaço. Enquanto a mulher é desejada, o homem precisa se tornar desejável. Isso não é dominação, isso é cruz. Ela nasce flor e ele, martelo. Ela é um convite e ele conquista. Ela é um jardim e ele é um muro. A diferença não é injusta, ela é complementar. A diferença, na verdade, é o que os une. E São Pedro, igualmente, nos orienta, do mesmo modo. Vós, maridos, tratai com honra vossas esposas, como sendo o vaso mais frágil, e herdeiras convosco da mesma graça de vida. O problema é que hoje vivemos na era da negação dessa ordem natural, infelizmente. A Santa Igreja nunca enxergou a mulher como um ser inferior. Muito pelo contrário, a mais elevada de todas as criaturas humanas é uma mulher. Maria Santíssima, a Theotokos, a Mãe de Deus. Ela não precisou empunhar nenhuma espada, nem liderar exército. O seu fiat, humilde e corajoso, esmagou a cabeça da serpente e mudou o curso da história de toda a humanidade. Uma geração inteira de mulheres seduzidas por ideologias que fingem libertá-las. Abrem mão de seu valor de origem em nome de uma liberdade que não liberta, mas sim aprisiona. Trocam o altar pela boate, a modéstia pela vulgaridade, a maternidade pela carreira, a entrega pela competição, a leveza pela arrogância, o encantamento pelo enfrentamento. E o preço de tudo isso é a promiscuidade, o descontrole emocional, a hiperindependência egótica, a dessacralização do próprio corpo, a perda da paz, da fecundidade e, no fim, tem-se apenas solidão. A mulher, portanto, está no centro do plano salvífico de Deus. Mas para ocupar esse lugar, ela precisa preservar a sua dignidade, a sua pureza, a sua vocação, o cuidado, a entrega à maternidade, seja física, espiritual ou moral. A mulher que poderia florescer com dignidade, ser honrada por sua doçura, passa a disputar o espaço no território masculino. E quase sempre ela perde. Porque o jogo masculino não foi feito para ela. E o pior, que ao tentar jogar esse jogo, ela se torna aquilo que o homem nem faz questão, que é um simulacro endurecido do que deveria ter permanecido como sendo algo encantador. A mulher que deseja se afirmar negando a sua essência, ela está, no fundo, negando um dom que Deus lhe confiou. Enquanto o homem cresce, assume riscos, lidera, provê, protege, a mulher decresce, repito, ela decresce quando simula esse tipo de comportamento como uma forma forçada, impulsionada por uma ideologia que prega igualdade, mas promove, na verdade, deformidade. O que fortalece um homem pode masculinizar e enfraquecer uma mulher. E o que embeleza a mulher pode afeminar e desmoralizar um homem. E não, isso não é nenhum tipo de machismo. Isso é lógica, isso é biologia. Isso é também tradição, isso é a realidade. Quando a mulher tenta viver como um homem, ela perde a sua identidade. E quando o homem abdica do seu papel de guia, ele deixa de ser imagem de Cristo para se tornar sombra de si mesmo. O corpo da mulher é um templo, a sua alma é um sacrário. E o seu papel na história humana, ele não pode ser reduzido ao de um homem mal disfarçado. Isso não pode acontecer.
A igualdade absoluta entre o homem e mulher é uma ficção, e uma ficção muito perigosa. Porque homens e mulheres não são iguais, são diferentes na própria constituição física, emocional, racional e espiritual. E, portanto, são complementares. E essa entrega não é nenhum tipo de humilhação, mas sim plenitude. Um não pode ocupar o lugar do outro sem que ambos saiam perdendo. O mundo nos dirá que tudo isso que eu estou falando é arcaico, mas o mundo também diz que a cruz era um fracasso. E, no entanto, foi por ela que veio a redenção. E é isso que está acontecendo hoje. Homens sem direção, mulheres sem paz, famílias sem estrutura, lares sem nenhum tipo de hierarquia e crianças sem identidade. Portanto, você que é homem, reassuma a sua missão de ser firme, justo, virtuoso e responsável. E você que é mulher, reassuma também a tua missão de ser pura, fecunda, bela e sagrada. O resultado da farsa igualitária é trágico. Homens emasculados, apáticos, dependentes, passivos e mulheres frustradas, feridas, endurecidas e solitárias. A mulher que abandona a própria feminilidade para provar algo ao mundo acaba por perder o que tinha de mais valioso: a admiração e o amor de um homem que se dispunha, na maioria das vezes, a protegê-la, a sustentá-la e a honrá-la. Como escreveu Santa Teresinha do Menino Jesus, a mulher que vive para agradar a Deus, ela não precisa se preocupar em agradar ao mundo. E o homem que abandona a sua própria virilidade em nome de uma sensibilidade forjada, forçada e frouxa, ele acaba por perder a sua admiração daquela mulher que, no fundo, desejava encontrar nele um líder, um escuro e um farol. E como disse São João Bosco, a mulher modesta é uma flor rara, mas é a flor que mais perfuma o jardim de Deus. Não há homem de verdade onde não há missão, e não há mulher completa onde não há entrega. Que voltem os homens de coragem, que renasçam as mulheres de pureza, que se restaure a ordem, que se reconstrua o lar, que se honre a natureza e que se obedeça o Criador.